Se você está com a sua Bíblia, você já sabe aonde será a nossa leitura. Caso você não saiba, estarei lembrando que nós estamos na série de mensagens. Pode colocar aqui, filho. A série de mensagens do Salmo 91. Então é justamente nesse livro que estaremos fazendo a leitura. Salmo do número 91. Passado nós aprendemos o primeiro versículo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aquele que descansa, esse texto não é para todos. Embora nós vimos semana passada que existem pessoas que têm a Bíblia aberta nesse salmo. Tem pessoas que ao orar, eles dizem assim: eu orei o Salmo 91. Eu não teria nenhuma objeção a isso. Mas esse texto do Salmo 91, o endereço é aquele que habita. Espero que o Altíssimo seja a tua habitação, que você esteja escondido nele. Aí então você poderá desfrutar desse texto, ou da palavra desse texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Hoje é o versículo 2. Se a irmã puder projetar, projete também, por favor. O versículo 2 diz: diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos ler, igreja, no telão ali, 1, 2, 3 e... diz... Amém. Então, se o versículo 1, Deus está falando com o seu povo, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o versículo 2 é como que uma resposta daquele que habita. Ele diz assim: diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Diz ao Senhor. Não sei como está escrito na sua Bíblia. Talvez algumas dizem: direi do Senhor. Se você tem o hábito de sublinhar a sua Bíblia, eu vou estimular você que pelo menos essa palavra ali você sublinhe: diz ao Senhor, ou direi do Senhor. É tão interessante que é algo que demanda uma ação da nossa parte, uma atitude nossa. É por isso, também por isso, né, que com frequência eu peço para a igreja: amém, igreja. Os irmãos dizem amém. Eu peço: cadê o povo do glória a Deus, do aleluia? Para estimular a igreja a falar. O salmista, ele aprendeu essa realidade, então eu direi do Senhor. Ele mesmo já está se antecipando. Eu não sei o que é que você tem dito do Senhor, mas o salmista, ele deixou claro, está aqui no versículo 2: diz ou direi ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Irmãos, nós precisamos aprender a falar aquilo que nós cremos. Nós precisamos verbalizar. O Senhor, se Ele te deu a possibilidade da fala, exalte ao Senhor com a tua fala. É por isso que encontramos, por exemplo, em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Tem a confissão da boca, tem a crença com o coração ou com a mente, mas é preciso falar. Eu não sei o que é que você tem dito do Senhor, mas nós precisamos ter esse hábito de falar. Por exemplo, o rei Davi,
quando ele estava diante de um desafio. Os desafios, eles se apresentam diante de nós com um potencial de nos vencer. Os desafios são desafios porque têm potencial para nos vencer. E Davi estava diante de um desafio. O desafio, você muito bem sabe, que a família dele, 3 dos seus irmãos, foram convocados para uma guerra entre 2 povos, e sendo que um deles tinha lá o seu Robocop, o seu Homem de Ferro, não sei qual outro título poderia dar para tentar ilustrar aí esse momento, mas ele tinha lá o seu Golias. Esse era um desafio para ele. Mas aquele que crê, ele precisa falar aquilo que ele crê. E Davi, diante de Golias, ele fez aquilo que todo cristão deve fazer. Ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com o Deus vivo para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, Davi não somente cria em Deus, ele falava daquilo que ele cria. Tem pessoas que para você tirar um amém, eu preciso dizer assim, cutuque a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, fala para ela dizer amém, porque senão está travado. Sabe aquela pessoa que tem bruxismo, que range os dentes assim, você não pode ver por causa da máscara. Vocês estão sendo poupados da minha beleza por causa da máscara aqui, né? Aleluia. Eu escutei, irmão. Então, rilhando os dentes assim, né? Ele fica rilhando os dentes. E quando a pessoa está rilhando os dentes, ela não consegue falar. Ou se fala, né? E parece que tem pessoas que estão assim, com os seus lábios cerrados, fechados. Mas se Deus se deu a possibilidade de falar, use esse dom da fala e profira, fale daquilo que você crê. O salmista, ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente. Ele diz, audível. Vamos misturar a palavra, vamos tentar entender. Quando, por exemplo, a Bíblia diz assim: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A fé vem dessa forma. Então por que você não vai falar? Nós precisamos aprender a falar. Nós não podemos nos calar. Porque, como falei aos irmãos, os desafios que apresentam-se diante de nós têm a capacidade para nos vencer. Mas quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, descansamos na sombra do Onipotente, este diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Precisamos falar. Desafios exigem de nós atitudes extraordinárias. Desafios exigem de nós o quê? Atitudes extraordinárias. Por exemplo, fé, uma atitude, uma ação extraordinária. Coragem, extraordinária. Força, perseverança, estratégia. Precisa de algo extraordinário para vencer os desafios que se apresentam diante de nós. Direi do Senhor. O que é que você tem dito do Senhor? Primeira parte então da mensagem é: direi do Senhor.
E para que você entenda, a ilustração que escolhi para esse momento é daquele personagem bíblico chamado Esaú. Ele tinha uma bênção. A bênção de Esaú é que ele nasceu por primeiro, ele era o primogênito. E como primogênito, ele tinha direito à parte da herança maior. Era esse o ensinamento, o princípio que era utilizado pelo povo judeu. Mas houve um momento em que Esaú enfrentou um desafio, que para ele pensava, esse desafio vai me vencer. Mas os desafios requerem de nós atitudes extraordinárias, fora do comum, fora do normal. Ele saiu de casa e ele foi para uma caçada, pois esse era as habilidades dele, entre as habilidades que ele tinha era da caça. E ele saiu e o dia todo, ou um período muito grande, ele foi e nada conseguiu apanhar. E quando ele se deu conta, ele estava com muita fome. E ao voltar para casa, ele não tinha bom gosto, porque ele sentia um cheiro de sopa e achou que era bom. Ele sentia um cheiro de sopa, ele disse, eu preciso disso. Se alguém gosta, está perdoado, tá? Está perdoado, já aviso aí de antemão. Ele sentiu aquele cheiro, ele disse, eu preciso disso. Ele chega para o irmão dele e pede, me dá um prato dessa lentilha. Pois é, sopa de lentilha. E o irmão dele disse, eu te vendo. Eu vendo para você. O que é que você quer? Eu quero o direito de ser o filho primogênito, direito de primogenitura. E você que já conhece essa história, sabe qual foi a resposta dele? Que ele disse, de que adianta o direito de filho primogênito, se eu estou prestes a morrer de fome? Fica com o direito de primogenitura, me dá logo esse prato de comida, essa lentilha. E ele disse, não, primeiro você vai jurar, jure que você me dá esse direito. Ele disse, tá bom, eu juro. Então pode pegar o prato de lentilha. Porque o que foi que ele disse na hora do desafio? O que me adianta essa história de bênção, de ser o filho mais velho? De que me adianta? Queridos irmãos, quantas pessoas, quando enfrentam um desafio, uma crise no relacionamento, um problema na saúde, e eles estão dizendo, de que adianta essa história de bênção? De que me adianta tudo isso? Os desafios que enfrentamos exigem de nós atitudes extraordinárias, fora do comum. O ordinário é o comum, é a média. Mas nós precisamos agir como um filho de Deus, como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como aquele que descansa à sombra do Onipotente. E quando enfrentamos situações difíceis, esse poderá dizer, que direi do Senhor? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Olha só, Provérbios capítulo 10, versículo 11, diz assim, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida.
Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que é que você vai dizer do Senhor diante dos desafios que você tem enfrentado? De que me adianta, talvez como Esaú, de que me adiantou ser abençoado, ter a bênção do Senhor, se agora eu estou morrendo? Então existem pessoas que têm atitudes baseadas nas circunstâncias que vivem. As circunstâncias que nós vivemos têm a capacidade de revelar o que está no nosso coração. O momento em que nós vivemos, se há um momento de crise, a pessoa vai revelar aquilo que já estava dentro do coração. Alguém pode dizer: ah, ele falou assim, mas é porque ele estava experimentando aquele momento. Não, ele falou assim porque já estava dentro do coração dele. Já estava dentro do coração de Esaú o desprezo pela bênção do Senhor. Direi do Senhor. O que é que você tem dito do Senhor nos momentos desafiadores que você enfrenta? Você continua dizendo: meu Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus é em quem eu confio, porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio. É isso que você continua dizendo? E você diz, você verbaliza, ou você é daqueles que apenas internaliza tudo, só trabalha com o campo da mente, mas nunca fala? As pessoas à sua volta, elas precisam saber qual é a razão da esperança que há em ti. É preciso que as pessoas à nossa volta percebam, porque o salmista fala exatamente isso: direi do Senhor, eu vou falar. Davi, quando ele estava diante daquele desafio, ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse que tenta me afrontar? Esaú falou diferente. Agora, segundo ponto da mensagem: quando direi? Direi do Senhor, eu preciso dizer. Quando dizer? Em que momento nós devemos falar? O próprio Salmo, no Salmo do número 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1 diz: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, quando nós enfrentamos momentos difíceis, e o salmo que nós estamos aprendendo, o Salmo de número 91, ele fala: laço do passarinheiro, peste perniciosa, os problemas que vêm durante o dia, os medos, as aflições que vêm à noite ou na madrugada. Fala do leão ou da cobra, da serpente que tenta atacar. E nesses momentos, o que devemos fazer? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Há um hino que nós não temos o hábito de cantar, mas alguns aí conhecem, que diz assim: está sofrendo? Vamos ver se alguém... louve, pelo menos alguém lembrou. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Não importa, louve, porque o seu louvor invade os céus. Independente do momento em que vivemos, nós somos chamados a bendizer o Senhor. O que é bendizer? É louvar, é exaltar, é elogiar. Bendirei ao Senhor. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, em todo o tempo. É isso que o salmista no Salmo 34 fala: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre, em todo o tempo. Não importa a circunstância,
Não importa o momento que eu esteja enfrentando, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Deus, Tu és bom. Estou passando por um momento difícil, não estou nem entendendo, mas eu sei que Tu és bom, Tu és maravilhoso. Em Ti eu confio, em Ti eu me refugio. Eu creio no Senhor, o Deus Altíssimo, que é a minha salvação. No Senhor eu encontro refúgio. Em todo tempo, fale, verbalize, em oração, em conversa. Eu sei em quem eu creio. Não foi isso que Jó falou? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmãos, uma convicção que acaba, como disse Jesus, aquilo que está cheio no nosso coração acaba extravasando pela boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Os nossos lábios, que direi do Senhor? Direi do Senhor, quando eu direi? Agora, por fim, não menos importante, aliás, tão importante quanto, o que dizer ao Senhor? O que dizer ao Senhor? Nós precisamos dizer, é a palavra, verbalizar a palavra. Não adianta, como alguns aprendem por aí, não é? Eu determino, não determino nada. Eu não posso. Eu sou servo. Quem determina é Deus. Então, além de falar, é preciso saber o que falar. Não adianta você falar palavras desconectas ou palavras que não têm base bíblica. É por isso que o cristão, ele é cristão porque ele tem a palavra no coração, como o salmista que disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é preciso ter a palavra na nossa mente e em nosso coração. Não basta você apresentar-se como cristão, é preciso que como cristão você tenha a palavra na tua mente e no teu coração. Porque a palavra do Senhor é a única que tem autoridade para curar o enfermo. A palavra do Senhor é a única que tem autoridade para salvar o perdido. A palavra do Senhor é a única que tem autoridade para libertar o cativo, né? É a palavra do Senhor, é a palavra de vida. É essa palavra que deve estar sempre em nossos lábios, em nosso coração. Eu separei um texto para ler com você. Já estamos quase encerrando esse primeiro momento. Depois teremos 2 momentos muito especiais, mas muito especiais, tanto quanto esse que agora estamos nos deleitando na palavra. Atos 19, a partir do versículo 11. Encontra aí, por favor. Esse exemplo que eu vou ler agora, ou que nós iremos ouvir, fala de alguém que não habitava no esconderijo do Altíssimo. Presta atenção. Alguém que não habitava no esconderijo do Altíssimo. E quem não habita nesse esconderijo não tem direito à promessa do Senhor. As promessas do Senhor é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse texto que nós vamos ler conta a história de um grupo de irmãos que não habitavam no esconderijo do Altíssimo. Veja o que aconteceu com eles. Atos 19, a partir do verso 11. Os filhos de Seva. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia milagres era Deus, por mãos de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, e alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus,
sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, olha o que eles diziam: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e anunciando publicamente as suas próprias obras. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nesse texto nós vemos que as pessoas que podem usar a palavra do Senhor com autoridade são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que descansam à sombra do Onipotente, aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Esses podem dizer: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, é nele que eu confio. Se você tem descansado à sombra do Altíssimo, saiba que o Senhor está contigo, que Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de cada um de nós. Sempre me recordo, nesses dias que vivemos, quando Jesus fez uma conferência, Ele chamou seus discípulos e disse: quando eu chamei vocês, faltou a vocês alguma coisa? E eles tiveram que olhar para Jesus e dizer: Jesus, nada nos faltou. Nada nos faltou. Nesses momentos que estamos vivendo, tem lhes faltado alguma coisa? O Senhor tem sustentado a sua igreja, o Senhor tem sustentado o seu povo, Ele tem cuidado do seu povo, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Esse, nenhum mal lhe sucederá. Nós vamos ler esse texto ainda nos próximos cultos, se o Senhor assim nos permitir. Quem é que pode te separar do amor de Deus? Nada. Será o medo? O medo, você vai dizer: Deus é por nós. Mas você vai dizer, não apenas crer: Deus, sei que Deus é comigo, Deus é por mim. Será a enfermidade? Se Ele é aquele que me sara, é Ele que tem cuidado da minha vida. É isso que Paulo fala na carta aos Romanos. O que é que eu vou dizer sobre essas coisas? Será que a morte pode me separar do amor de Deus? Será que a espada? Será que o medo, a fome, a nudez, a perseguição? Aí ele chega à conclusão: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a nem o presente, nem o porvir, nem altura ou profundidade, nem principados ou potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que direi do Senhor? O que é que eu vou dizer? Como Esaú? De que me adiantou servir ao Senhor? Ou você vai dizer como Davi, que disse: quem é esse desafio? Quem é esse
que tem tentado se levantar contra a minha vida. Eu estou escondido à sombra do Todo-Poderoso. Só serei tocado por Ele e por aquilo que Ele assim permitir, porque a minha vida está escondida nele. Por isso que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O profeta no Antigo Testamento diz: operando eu, quem impedirá? O que é que você vai dizer? O Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, o meu alto refúgio, o meu socorro bem presente. Na hora da ansiedade você vai dizer: o Senhor é o príncipe da paz, é nele que eu creio, é nele que eu confio, é diante dele que eu lanço o medo, é diante dele que eu lanço as preocupações, é diante do Senhor, porque Ele é quem tem cuidado de mim. Sempre nós vamos verbalizar, nós vamos falar, sempre que possível, fale a palavra, recite a palavra do Senhor. Nós vamos orar, mas se você conhece a palavra do Senhor, lembrou de algum texto bíblico, que tal você dizer para a pessoa que está ao seu lado: olha, esse texto aqui eu acho que pode te abençoar nesse momento, porque ele tem me abençoado. Será que tem algum texto que você pode falar? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que está perdido. Amém. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Que direi acerca dessas coisas, ou dos momentos que enfrentamos? Se Deus será contra nós, o que é que eu vou dizer? O que é que tem estado no teu lábio, nos teus lábios, no teu coração, na tua mente? É isso que o sábio falou em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o coração, porque a tua vida, ela é guiada pela tua mente, pelo teu coração, pelos teus pensamentos. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória a palavra do Senhor. Eu sei que foi Ele quem me chamou, foi Deus quem me chamou, Ele que tem me sustentado, é nele que eu confio. Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus perguntou, e eu pergunto a vocês: porventura tem lhes faltado alguma coisa? Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu estarei seguro no Senhor, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nele eu descanso. O que diremos nós? Diga a palavra. Quando ele foi enfrentar um desafio, ele estava no deserto, 40 dias sendo tentado. Satanás se apresentou diante dele, e Jesus poderia ter usado qualquer palavra, mas ele disse: está escrito, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a palavra. O que é que nós vamos dizer? Nós vamos declarar a palavra. Quando você enfrentar algum desafio, você vai lembrar da palavra do Senhor e vai dizer: o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, nele eu confio, nele eu me escondo, nele estou protegido.